Temos aqui o Anderson. Fala, Anderson, beleza? Tudo bem, Emílio? Oi, o Anderson. Tudo bom? Ô, Anderson, eu vou perguntar um negócio pra você que estava eu pensando com os meus botões na última vez que você entrou. Porque o que acontece? O Anderson, ele é da Isinvest. A Isinvest, ela tá fazendo propaganda aqui no Pânico desde o ano passado. E surgiu um negócio novo, que é o quê? É um aplicativo onde você entra lá. A Isinvest é uma corretora. Os caras estavam há muitos anos aí, mais de 50 anos no mercado. Eles são os líderes de tesouro direto e tal. Eles é uma corretora. Nos Estados Unidos são as corretoras que normalmente fazem esse negócio do dinheiro e tal. Tem a corretora, ou você vai direto na bolsa, mas os grandes bancos não fazem como era aqui no Brasil. Antigamente a gente chegava lá no banco, e aí o gerente ia lá e você depositava o teu dinheirinho lá e ele ficava rendendo. Isso acabou. A Isinvest sacou a jogada e resolveu lançar um aplicativo, que é um negócio que você vai botar no celular, que é o aplicativo Isinvest. Tem pro iPhone e tem também pro Samsung, lá pro outro. O iOS ou o Android. Ou então você baixa no seu computador normal, investasseudinheiro.com.br. Feito isso, você faz o seu cadastro, porque é uma instituição financeira, a Isinvest. Baseado nisso, você entra lá e vai conhecer todos os produtos. E não é só conhecer os mais de 300 que tem lá na prateleira. Tem as aulas do Sami, tem as informações do mercado, tem as dicas para você investir e sempre o Anderson entra aqui no Pânico dando dicas. Eu já faturei e já ganhei, não vou dizer muito dinheiro, mas eu já... Uma boa... Comprou na baixa. Eu me dei bem. Só que a princípio, você fala, será que foi sorte de iniciante? A gente tem sempre essa dúvida, né, Anderson? Por quê? Porque o dinheiro, antes dessa mudança que está tendo agora na economia, você deixava no banco e esquecia, porque pagava muito juros. Então era um investimento que a gente não corria muito risco e era uma moleza. Mas o mundo mudou. E a Isinvest vem aí para te ajudar. Só que hoje em dia a gente vai ter que correr mais risco. Por isso a gente tem que saber onde colocar o nosso dinheiro. Falei uma bobagem ou não? É isso mesmo, Emílio. Então, só que a nossa cabeça, Anderson, e é aí que eu quero conversar com os ouvintes, com toda a galera, ela trabalha de um jeito que a gente ganha muito em pouco tempo. E a gente tem uma ideia errada de bolsa de valores e dos investimentos. Porque quando a gente assiste o filme, o cara ficou milionário do dia para a noite. E não é bem assim que funciona. Exatamente. O que a gente sempre costuma dizer, Emílio, é que quando você guarda um pouquinho, deixa lá esse dinheiro a longo prazo, isso te dá liberdade no dia a dia de você poder viver melhor, viver mais, né? Então, vai fazer uma viagem, se de repente vai gastar um pouco mais, você pode ficar tranquilo com esse gasto a mais que você teve, porque você tem uma boa reserva, você tem um dinheiro lá aplicado pensando no longo prazo. Então, independente de você ser milionário ou ter muito dinheiro, o dinheiro acumulando, né, guardado ali e ele rendendo, te dá uma liberdade para você viver melhor, sem estar com aquela corda no pescoço todo mês, no final do mês, para fechar as contas ali, né? Exatamente, que é aquilo que você falou, que às vezes você mostra aqui, é uma carteira que ele tem. Então essa carteira, ela vai trabalhando para você. Essa semana caiu a bolsa, mas tem uma outra que tem o ouro, tem diversifica. E isso aí você vai jogar lá na Isinvest e é muito fácil você entender, porque ele passa a fita de uma maneira didática e simples. Dito isso, meu querido Daniel Zuckerman, e eu vou dar um dado para vocês agora, que é o seguinte. No ano passado, a gente tinha na Bolsa 1.600.000 CPFs, ou seja, 1.600.000 pessoas investindo na Bolsa de Valores. Hoje, nós temos 2.600.000, ou seja, todo mundo está indo para a Bolsa. E esse movimento está começando agora. Por isso, você tem que ir para a Isinvest. Mas não vai de uma vez. Não. Entendeu? Vai colocando um pouquinho. Vai Quanto precisa, ô Anderson? Quanto precisa para começar a Bolsa? Olha, Emílio, depende da ação. Tem ação aí por menos de R$10 você consegue comprar. O que eu diria é, para você investir, começar a diversificar um pouco,
R$100. Com um pouco menos de R$100 ali, você já consegue fazer bastante coisa, tá? Dá para fazer bastante coisa com R$100? Dá. Boa. Agora eu quero que você me fale dos fundos imobiliários, que era o nosso papo de hoje. Eu fiquei com essa conversa aqui e eu acabei atropelando, mas era uma dúvida que eu tinha em relação a isso. Então não aporta tudo que você tem, deixa o dinheiro no banco, né? Você tá lá, pega um pouquinho, coloca na Easy e vai experimentando. Vá fazendo aos pouquinhos, que você vai entender como é o jogo e você vai ficar bem mais tranquilo. Pode falar do fundo. O que acontece? Você tem vários tipos de fundos imobiliários. Eu vou falar de um tipo que é o mais comum. Comprar um imóvel é caro. Então, muitas vezes, você não tem o dinheiro para comprar um imóvel inteiro. Muitas vezes, você não sabe onde é a melhor relação. Você precisa ser um especialista. Então, o que é o fundo imobiliário? A partir de R$10, R$15, você entra num fundo. Tem vários fundos. E aí, esse gestor aplica o dinheiro. Em geral, você tem os fundos que compram imóveis para alugar. Então, o fundo recebe aluguel dos imóveis e, eventualmente, ele compra e vende, também pode ter alguma oscilação nesse sentido. O fundo imobiliário ele tem menos risco que a bolsa pura e mais risco do que a poupança, que CDBs. Então, é uma boa porta de entrada. Eles não têm imposto de renda sobre os aluguéis. Então, todo mês entra o aluguel do fundo e é isento de imposto, mas eu queria saber o destaque do Anderson. Qual que ele quer, qual que tá na Easy aí fazendo sucesso. Então, mas esse aí dá para tirar um dinheirinho por mês? Esse fundo que você vai mostrar? Dá para tirar. Eu vou mostrar aqui na tela, Emílio. Vou até compartilhar, na verdade, começar aqui pelo meu Excel, meu controle pessoal. Ó, como sempre aqui, lógico, botando aqui a pele em jogo. Não queremos coisa boa. Ó, eu tenho uma lista aqui de fundos imobiliários, né? Alguns até são repetidos, porque eu boto por data de compra. E eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, em julho, eu recebi desses fundos imobiliários, deu quase R$1.000 aqui, para um patrimônio mais ou menos de investido de uns R$100 mil. Ou seja, 1%. Quase 1% dos R$100 mil eu tive depois a todo dia 15, mais ou menos, do mês, você tem ali os dividendos, né? Que é como se fosse esse aluguel que o Sami mesmo comentou. Então, da minha carteira que eu tive em julho, quase uns R$1.000, comprei mais depois, só que eu comprei já em julho, comprei mais, e vou receber agora, por volta do dia 15 de agosto, eu recebo mais uma graninha desses novos que eu comprei e dos antigos também, em termos de aluguel, né? Então, isso que eu montei é uma carteira com vários fundos imobiliários, e aí eu vou mostrar aqui numa outra tela que tem na plataforma da Isinvest. A gente tem aqui, como se fosse uma playlist, como a gente sempre fala, parecido até com Netflix. Você tem aqui fundos imobiliários para dividendos, que são esses aluguéis mensais, né, que você recebe. Essa carteira é montada por um analista da Isinvest, um analista que pesquisa o setor, pesquisa esse mercado. Para você ter uma ideia, essa carteira aqui, desde dezembro de 2017 para cá, ela já rendeu quase 50%. O índice que representa todos os fundos imobiliários, rendeu aqui 21%. Então, uma carteira que vem tendo uma performance boa. E aí, você que tem dúvida, as pessoas que têm dúvida aí, que estão ouvindo a gente, querem saber, tá bom, quais são os fundos imobiliários, então, que eu posso investir? Acesse essa carteira, recomendada aqui pelo analista da Isinvest. Tem várias opções aqui, tem cerca aqui de umas 10 opções de fundos imobiliários, tá? E aí você pode comprar um pouquinho de cada um desses. Aqui a gente dá até uma dica aqui do lado, até R$5 mil, você escolhe uma quantidade de fundos, se você tem um pouco mais, escolhe uma outra quantidade, tá bom? Então você tem uma carteira e você pode ver o relatório para entender tudo que o analista pensou quando ele montou essa carteira, por que ele está de olho nesses produtos aqui. Um desses produtos é de um shopping. Eu até destaquei ele aqui para o pessoal poder olhar, ver o que tem de detalhes dentro desse produto, né? Então tem um fundo aqui de shopping, o Vinci. Ele diz aqui, comprar esse fundo a partir de R$105, esse fundo, no caso, está com cotação agora de R$105. Tem uma variação aqui ao longo do tempo, para você também acompanhar. E ele diz aqui embaixo, que eles chamam aqui de dividend yield, né? No último ano. O que é isso? Nos últimos 12 meses, qual percentual em cima da cotação ele pagou de aluguel. Então, nesse caso aqui, ele pagou 7% nos últimos 12 meses, né?
em cima do valor que você tem, talvez tenha comprado. Vale a pena A taxa investir em básica da fundo. economia é 2. 2. Porra, O que Theo- dica boa, hein? Então você dá essa dica. A partir de quanto você tem aí o fundo de... Ó, esse daqui R$100, mas você tem fundo que vale R$2, o Emílio. Então, com menos de 100 você consegue comprar muita coisa, pouco mais de 100, mais uma gama de outros produtos, tá? Ô, Anderson, Ó, Então, a dica que a dá gente, pra a investir. então a dica que a gente dá pra você é ir lá, não pega tudo, não Isso, pega vai tudo, diversificando, tem um vai monte de pegando coisa. pouquinho, Isso. vai Mas fundo pegando imobiliário é pouquinho. golaço. Vai experimentando, vai- Abre a conta que Bem é de legal. graça, não- isso aí. você não vai pagar para manter a conta. Faz um teste. Isso. E aí você vai ver que se Cara que você quer gosta ou não, é comprar um AP super tem muito menos fácil. Tenho burocracia certeza que você não vai se arrepender. Deixa eu falar, entra lá nas lojas, tem lá na loja da iOS, tem na loja do Android, Tem um tutorial, Easy né? Invest, ou então invistaseudinheiro.com.br e você vai ter, você vê que gênio que Não, é foi o bem Anderson. legal. Pô, o cara Ó, dá só uma uma aula. notícia. Quem quer investir, né? Se eu tivesse meus últimos 10 centavos, Daria eu colocaria Mariana, em Não, e não Anderson. tem a burocracia, né? É. meu? O cara Obrigado, vai viu, investir. Anderson?